Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa transformação que está, assim, redefinindo uma das práticas mais tradicionais da psicologia. A psicanálise no nosso mundo hiperconectado. Como é que a escuta analítica sobrevive e se adapta quando o divã se transforma numa tela? Bom, é exatamente essa jornada que vamos explorar agora. E essa frase do Guimarães Rosa é perfeita, né? Ela diz tudo sobre a ida da psicanálise para o online. Olha, não foi porque era bonito ou para parecer moderno, nada disso. Foi uma questão de precisão, uma resposta necessária a uma demanda global, sabe? Foi uma adaptação quase que forçada pelas circunstâncias que fez todo mundo ter que repensar a base da prática clínica. E é aqui que a coisa fica séria. Essa pergunta, gente, abalou a comunidade psicanalítica inteira. É um dilema profundo, né? Pensa só, a essência do encontro, a presença do analista, a transferência. Será que tudo isso pode mesmo existir através de uma tela, algo tão imaterial? É essa a grande tensão que a gente vai investigar a fundo. Então, para começar, vamos dar uma olhada no tamanho desse desafio. As transformações tecnológicas não mudaram só o jeito que a gente compra ou conversa. Elas foram muito além. Elas digitalizaram os nossos laços sociais. Isso criou um campo de jogo totalmente novo, cheio de desafios, mas também, claro, cheio de novas possibilidades para a clínica. Para pensar um pouquinho. Aquele setting analítico clássico, sabe? A sala, o divã, todos os rituais. De repente, tudo isso foi substituído. As paredes que antes garantiam o sigilo, a privacidade, agora são firewalls, criptografia. É uma mudança radical do concreto para o virtual. E isso, claro, tem consequências bem profundas. Beleza. Agora, vamos mais fundo e entender como essa era digital está reconstruindo a nossa própria ideia de eu. O lance aqui é a lógica da visibilidade constante, sabe? E aquela cultura do é pra já, do imediatismo, que bota uma pressão danada pra gente performar uma identidade o tempo todo. O mais interessante aqui é a ponte que a gente consegue construir. Lá com o Lacan, o estágio do espelho é aquele momento chave, sabe? Quando a criança se vê numa imagem e pensa, opa, esse sou eu, mesmo que seja uma imagem externa. Hoje, é como se esse espelho tivesse se multiplicado em 1000. A selfie, o avatar, são como versões editáveis desse eu. São performances super bem pensadas que não querem só identificação, querem validação, o tempo todo. E aí a gente chega num ponto crucial, o tal do narcisismo digital. E olha, não é só vaidade, tá? É muito mais complexo. É um sistema inteiro onde o valor que a gente se dá depende totalmente da resposta dos outros. As redes sociais viram um palco perfeito para a gente projetar essa versão idealizada de nós mesmos num ciclo que precisa da aprovação de fora para a gente se sentir bem. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, né? O narcisismo que o Freud descreveu era bem focado no eu. O sujeito se bastava, digamos assim. Já o narcisismo digital é um baita paradoxo. Ele parece ser sobre a gente, mas na verdade depende 100% do olhar e da aprovação dos outros. A construção de quem a gente é sai de um lugar interno e vira uma performance para uma plateia. E junto com esse narcisismo todo, aparece uma nova forma de autoridade. Lembra do superego, aquela vozinha interna de censura que o Freud falava? Então, parece que ela se mudou para fora da gente. Hoje, ela tem a forma de um superego algorítmico. É o código invisível das plataformas que decide o que importa, que pune com esquecimento e recompensa com visibilidade, mandando a gente performar sem parar. Então, o ponto central é esse. As próprias estruturas da nossa mente estão sendo reconfiguradas. O superego virou performativo. A nossa relação com o outro, que antes passava pela riqueza da linguagem, agora é contada em likes e seguidores. E o inconsciente? Se antes ele era como uma linguagem para a gente decifrar, hoje ele também aparece como dados inconscientes, nossos padrões de comportamento que são capturados e analisados pelas plataformas. E qual é o resultado disso tudo? Uma leva de novos sintomas chegando nos consultórios. Aquele famoso FOMO, sabe? O medo de estar perdendo alguma coisa. O burnout digital, o cansaço de ter que performar o tempo todo, a ansiedade para ter engajamento. São as dores da nossa época que nascem direto dessa nova realidade. Ok, diante desse cenário todo, a pergunta é: como é que a clínica responde? Vamos então para o divã virtual para ver como o setting, que é o coração da análise, se reinventa quando não tem mais o espaço físico. E aqui está a ideia principal, o ponto-chave. O meio pode ter mudado, mas o processo fundamental da psicanálise, esse continua o mesmo. A análise acontece na palavra, no discurso, nesse território simbólico da linguagem. A tela é só um novo canal, mas o trabalho de elaborar, de associar livremente, de construir sentido,
tudo isso continua sendo exatamente o mesmo. Para a gente entender como isso funciona na prática, tem um conceito alemão ótimo, Gegenwärtigkeit. Ele nos ajuda a separar o que é proximidade do que é presença. A verdadeira presença na análise não é sobre estar no mesmo metro quadrado. É sobre estar totalmente voltado para o outro, uma disponibilidade para escutar que, sim, pode muito bem atravessar a distância física e se firmar através da tela. Claro que isso exige umas adaptações bem importantes. O analista precisa lidar com o silêncio de um jeito novo, porque online, um silêncio pode parecer que a conexão caiu, né? A própria tela vira parte do que se analisa. E, mais importante que tudo, é preciso um rigor técnico e ético muito maior para garantir a segurança e o sigilo que a análise demanda. E tudo isso nos leva para o nosso fechamento, onde a gente vai focar naquilo que não muda de jeito nenhum, a base ética da psicanálise, que fica ainda mais crucial nesta nova era. Se tiver uma ideia para guardar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. A tecnologia, por mais poderosa que seja, muda o palco, o cenário, o enquadre. Mas ela não muda o ator principal, o inconsciente. O desejo, a falta, o sintoma, tudo isso continua lá, operando. E a psicanálise continua a ser uma ferramenta poderosíssima para a gente poder escutar tudo isso. Sendo assim, a responsabilidade de quem analisa hoje é dobrada. Tem que ter um rigor absoluto com a ética digital para proteger a privacidade. É essencial manter aquela posição de não saber, resistindo à tentação da informação que está ali, a um clique. E, claro, tem que se atualizar tecnicamente, mas sem nunca tirar os pés dos princípios fundamentais da psicanálise. E para fechar, fica uma reflexão. Num mundo que cobra performance, exposição, transparência o tempo todo, a psicanálise talvez seja mais necessária do que nunca, não é? Ela acaba sendo um dos poucos lugares de resistência onde dá para colher aquilo que é confuso, contraditório, sintoma, enfim, tudo aquilo em nós que não foi feito para ser postado, curtido ou compartilhado. E quem sabe não é aí que mora a força e a relevância dela hoje em dia?